Olá, boa noite. Jornalista da chamada Nova Safra, ele atua na cobertura de processos judiciais e outras notícias jurídicas, além de bastidores do Poder Judiciário. Agora se aventura na literatura e está lançando um livro de contos. O Provocações de hoje recebe o jornalista Lucas Rodrigues, repórter do site Mídia News, e agora também escritor de contos, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Aprá, boa noite aos telespectadores. É uma honra estar aqui. Obrigado. Queria perguntar para você, como é que surgiu essa ideia do Pirotecnia, seu livro de contos? Surgiu mais ou menos no final do ano passado, que eu comecei a pensar que eu poderia reunir todos os contos que eu escrevo. Algumas coisas eu até divulgo nas redes sociais, outras eu fico para mim, porque não é um pouco pesado, né? E falei, vou fazer uma coletânea e tal, selecionar os melhores contos, também dar uma adaptada, dar até uma atualizada neles e ver se vai rolar, né? E aí eu conversei com o Ramon Carlini, da editora, né, que deu maior apoio também, a gente fez uma parceria. E já comecei a planejar o livro, como é que seria a ilustração e tudo mais, e deu certo. Agora a gente está lançando. Você é um piadista de mídia social, né? Tem muito da mídia social aí no seu livro? Tem, bastante. Da mídia e sobre a mídia social também. Muito do humor, da ironia, do escracho tá nos contos, né? Eu acho que a tônica do livro é isso mesmo, é o cotidiano. Cotidiano, todo mundo se identifica com alguma coisa, porque são coisas do cotidiano mesmo. Tem um público específico, para criança pode ler, como eu acho toda a família? Não sei se criança poderia ler, mas assim, jovem, adulto, idoso, não, assim, é um livro que não tem idade, é bem fácil, é um tipo de escrita simples. São quantos contos? Quantos contos? Eu não cheguei a contar, inclusive, mas eu acho que deve ser uns 30 mais, e também tem uns mini contos também, uma coisa mais rápida. São contos assim do dia a dia, do cotidiano, algumas coisas também de política e judiciário que eu pego um pouquinho do trabalho e coloco ali. Tem coisa do seu trabalho aqui também? Tem um pouquinho, assim, uma coisa mais sutil, assim, que a gente vai colocando. Né? Entendi. Pode revelar. Umas coisas a gente não pode, às vezes, fazer no trabalho, né? Até por conta do perfil, né, jornalístico, que eu coloco na literatura também. A gente está vendo a capa do livro nas imagens aí que o nosso cinegrafista está fazendo agora. A gente vê que a ilustração é do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Mafatioli, nosso amigo pirata, vulgo pirata. Inclusive, ficou incrível. Ficou uma coisa psicodélica, louca, muito, muito legal a capa do livro, Pirotecnia. Parabéns, Luiz Gustavo, pirata, nosso amigo, né? Então, o lançamento foi hoje, terça-feira, né? No Sesc Arsenal, né? Foi um sucesso, por sinal. Incrível, não esperava que teria tanta gente lotado, prestigiando esse evento. A gente faz uma coisa, a gente pensa, não vai vir só os amigos, as pessoas mais próximas, mas veio também vários públicos que não imaginava que compareceriam. E para quem quiser comprar o livro, como é que faz? Agora, daqui para frente, tem que ser no site da editora Carlini Caniato. Carlini Caniato, a editora, que é do nosso amigo Ramon Carlini. Um abraço, Ramon, um grande entusiasta da literatura ou falar comigo regional. Também. Ou falar com o Lucas Rodrigues também. Agora quero entrar no nosso assunto. Você é repórter especial, faz cobertura jurídica, judicial no site do Mídia News e Mídia Jur, não é isso? Isso. O que é o trabalho hoje, Lucas, conta para quem está em casa, de quem se dedica a acompanhar processo de política? O cara, como é que as pessoas... eu também faço mesmo, mas eu quero saber de você. Como é que você lida o dia a dia, suas fontes, onde você vai, como é que é trabalhar com esse tipo de jornalismo? É pesado, né? É uma coisa bem complicada, a gente tem que ter, de certa maneira, sempre estar estudando e se atualizando, porque não é um tipo de tema, vamos dizer assim, de senso comum, né? Que qualquer um vai lá e faz, etc. Você tem que sempre estar lendo muito sobre justiça, sobre direito, atualizando com as novas leis, com emendas, com Constituição, para você ter uma base muito boa quando você for escrever, porque às vezes um errinho, uma palavra que você entendeu errado, você acaba com a sua matéria, né? Ou você apura errado, né, uma determinada informação. E é bastante coisa, né? Porque a gente está num estado que tem operação contra a corrupção que não falta. Então, é muita operação, investigação, muito inquérito, muito desdobramento, parecer do Ministério Público, decisão de lá, decisão de cá. Então, é muito intenso. Então, você tem o tempo inteiro no 220 para conseguir acompanhar tudo isso, elencar o que é mais importante para aquele momento. Também pensar no todo para produzir algumas matérias mais especiais, para mostrar todo o panorama daquilo que aconteceu. É um trabalho bem pesado, mas que eu particularmente gosto bastante, porque eu adoro
adoro investigar, fuçar e denunciar, né? É um trabalho cotidiano, que você tem que ir, acompanhar o processo. Você pega uma pista aqui, você checa lá e às vezes demora um pouco para você conseguir uma informação, mas quando você consegue, sai aquela matéria, você sente satisfeito. Para o jornalista conseguir ter acesso, documento, tem que ter transparência, né? Eu vi esses dias que você escreveu um artigo questionando a transparência do Tribunal de Justiça, inclusive, falou que agora os juízes não vão ser mais julgados em sessões transmitidas pela TV, pela internet. Isso aí é um retrocesso. Eu fiquei, inclusive, um pouco surpreso, né, com a postura do tribunal, porque desde 2012 que eu venho trabalhando com isso, desde já tinha essas ferramentas, né, de transparência, de sessão independente do processo envolvendo quem fosse, né, sessão transmitida, a gente podia acompanhar, enfim, fazer as matérias quase que em tempo real em relação a isso, e agora, por motivos que eu ainda não consegui entender quais são. O tribunal deu alguma... Não deu nenhuma explicação, falou que vai analisar a situação, mas não, enfim, uma resposta genérica que eu não... Assim, ninguém entendeu, na verdade, por que isso aconteceu. Porque até o Tribunal de Justiça, vamos liberar o julgamento dos juízes, os julgamentos são públicos, né? Até porque anteriormente já havia acontecido algumas situações parecidas e havia uma justificativa de acabou a licitação com uma empresa, tem que contratar outra para fazer a filmagem, e agora não tem isso, né? Está tudo ocorrendo normalmente e do nada os processos envolvendo juízes não são mais transmitidos, né? O que contraria o próprio Conselho Nacional de Justiça, que faz isso e inclusive dá ampla publicidade no próprio site deles. Sim. Então isso é uma coisa que eu tenho questionado e infelizmente não tive ainda uma resposta e não houve uma justificativa e nem uma correção disso, né? Você que acompanha esse tipo de processo, escreve esse tipo de reportagem, você já sofreu algum tipo de retaliação, algum tipo de ameaça no exercício da sua função? Assim, ameaça direta, não, mas assim, sempre tem aquela coisa, né, de, aquela coisa, vamos conversar aqui e tal, meio que insinuando, talvez até uma vantagem indevida. Já te ofereceram vantagem indevida? Não assim, tem aquela coisa... Não explícito, não, né? Aquela coisa, vamos tomar um cafezinho lá, não sei aonde, né? Sempre tem dessas coisas, né, mas, enfim, acontece, né, a gente tem que bola pra frente e tal, a gente não pode se deixar levar por ameaças, às vezes algumas pessoas até processam a gente como forma de intimidação e também Já foi processado? Já? Tem alguns processos, inclusive ainda correndo, né? Olha. Mas enfim, tranquilo, porque enfim, é o meu trabalho, eu não vou parar de fazer um trabalho, ou vou fazer de uma forma diversa da que eu acho que tem que ser a certa, porque alguém está ameaçando. Muito complicado, né? Porque às vezes o delegado da Polícia Civil, o promotor de justiça, ele não pode ser processado pelo trabalho dele, mas a imprensa mostra o trabalho dele e acaba processado. E é como o jornalista acaba processado. E é engraçado porque parece que a gente inventou o fato, Parece que o autor da denúncia o autor, quem está investigando é o jornalista, não é a autoridade, né? Acontece muito, né? Acontece. Mistura-se as coisas, né? Quer dizer, tem um fato envolvendo um político, uma figura pública, eu tenho obrigação moral, ética de divulgar isso, não tem como, não, mas essa pessoa é importante, essa pessoa vai me ameaçar, essa pessoa não vai gostar. Não é para agradar, jornalismo não é para agradar. E você tem feito a cobertura desses processos envolvendo figurões aí da política que estão enrolados até o pescoço, né? Quando você vai lá no fórum, acompanha, como é que é a relação lá? Os caras ficam arredios, eles não querem falar, eles já estão ali. Como é que é essa relação lá na sala de audiência? Ver alguém que até pouco tempo atrás estava lá no poder, lá no Palácio Paiaguás, no Palácio Alencar. A gente vê que o mundo dá muita volta, né? Quer dizer, hoje a pessoa que está lá esbanjando moralidade, esbanjando, né, dizendo que fez serviço, que fez isso, fez aquilo, amanhã está confessando ser líder de um esquema, de vários esquemas, de uma organização criminosa. E varia muito, eu acho que a política, o engraçado é isso, né? Que as pessoas já não têm mais nenhum tipo de vergonha de nada, quer dizer, vão lá, confessam, falam com a imprensa, deixam tirar foto, sorrir para a foto e está tudo normal. A gente questiona aqui muito no programa, com alguns entrevistados, a questão da delação premiada, que é o principal instrumento aí utilizado pelo Ministério Público no combate à corrupção nos últimos anos. Sem ela, talvez a gente não teria Lava Jato, não teria Sodoma, não teria Ararate. Todas essas operações tiveram delatores. Você que está na lida ali, porque a sociedade às vezes vê a delação como um instrumento assim, questionável, né? Porque o cara ali roubou, ajudou a roubar, entrega, depois ele acaba livre, sem ter que pagar a pena.
Como é que você, lá na ponta, vê essa situação da delação premiada? Você é contra ou a favor da delação? Como jornalista, eu sou muito a favor, porque me rende ótimas matérias, ótimas reportagens. Agora, como cidadão, eu vejo algumas coisas muito questionáveis. A gente tem um exemplo muito claro aqui em Mato Grosso mesmo, de um delator que foi pego mentindo, foi flagrado num vídeo, que esse vídeo desmentia tudo aquilo que ele havia dito para o Ministério Público, para a Justiça, e ele só depois que for sentenciado que ele poderá ser julgado por essa mentira. Então, assim, quer dizer, é muito fácil eu ser delator, receber todo um benefício, para daí só sabe-se lá quando eu for responder por essa mentira. Depois já ter recebido todos esses benefícios, não ter ido para a cadeia, enfim, ter vivido uma vida normal. E muito provavelmente quando eu for denunciado por isso, se for, já vai ter até prescrito, etc. Enfim, é um instrumento que é favorável em muitos aspectos, mas que ele pode ser levado de má fé, você pode usar isso para se beneficiar. Né? Porque muitos também não estão comprovando aquilo que dizem, né? Esse é um dos problemas também. Tem que comprovar, né? Algumas delações você vê, o delator faz a delação, traz documentos que comprovam aquilo, e outros não. Falei da boca para fora. E aqui nós temos também vários exemplos. O cara falou, não, invadiram o meu apartamento, não sei o que, não provou que invadiu e ficou por isso mesmo. E outras também, eu acho que algumas situações ocorrem de benefícios exagerados. A gente vê esse caso da JBS, né, que é um caso clássico, né? Foi muito beneficiado. Muito né? beneficiado. Acabou virando um bom negócio. Sim, a corrupção para a JBS. Exatamente. Inclusive aqui em Mato Grosso, né? Tem lá na questão do acordo com o Janot, lá, que está dando maior repercussão no Brasil todo, mas aqui em Mato Grosso teve um acordo de leniência que também foi questionado, porque o Ministério Público firmou um acordo de leniência com a JBS por conta de fraudes no ICMS, e nenhuma pena acabou sendo aplicada para os executivos. Você recebeu incentivos fiscais indevidos em 70 e poucos milhões, você pagou 300 milhões, se livrou de tudo, acabou por aí. Quer dizer, você não vai responder pelo ilícito que você cometeu. Né? E aqui a gente tem também, nessas operações Sodoma, se não me engano, um delator que ele afirmou, confessou que comprou um imóvel com dinheiro de propina, e o Ministério Público falou, não, esse imóvel você não precisa devolver. Isso foi aceito, quer dizer, isso é um absurdo, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E isso também é um papel da mídia também, né? A gente mostrar isso, o que está errado tá acontecendo, no processo, né? Porque tem os dois lados da moeda. Eu acho muito importante a delação, mas tem esses problemas, principalmente nessa questão de você poder mentir e sair impune, que infelizmente, se isso acontecer de novo, isso vai dar margem para que outras pessoas também virem delator só por isso mesmo, só para poder sair ileso, né, das investigações. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta logo logo, lembrando que você pode assistir esse programa na internet pelo site tvmaisnews.com.br. Não saia daí, a gente volta já. Voltando com provocações, hoje a gente está recebendo aqui o repórter Lucas Rodrigues, do site Mídia News, e também escritor do livro que está sendo lançado essa semana, Pirotecnia. Lucas, vamos voltar um pouquinho sobre o livro. São cerca de 30 contos. Isso. A maioria são contos bem humorados, né? Fala pra gente de um, escolhe um e conta pra gente a história de um deles. Deixa eu falar sobre um dos contos. Foi uma certa adaptação de uma história que aconteceu comigo, né, lá do condomínio, que geralmente eu levo o lixo para fora quando ele já está, vamos dizer assim, num estado avançado, catastrófico, de decomposição. Exatamente. Eu também faço isso na minha casa, não sei porquê, às vezes é preguiça. Enfim, né? E como eu estou em casa, eu fico lá, né, meus trages, na verdade quase sem trajes, né, vou lá com minha bermuda. Cuiabá, né, calor, né. Enfim. Fica à vontade em casa. E o condomínio onde eu moro, ele é muito vazio, né? Só tem algumas pessoas, alguns já idosos também, que não saem muito, etc. Então eu fico bem à vontade para sair, ficar andando lá pelos corredores. E eu peguei esse lixo e fui entrar no elevador. Só que quando eu já estava metade do meu corpo no elevador, tinha pessoas lá, uma mulher lá dentro. E eu estava com aquele lixo que estava muito fedorento. E aí já não dava mais tempo de eu voltar e eu tive que sair, e ficou aquela coisa. E além do lixo, foram alguns mosquitos juntos também, Então são contos do cotidiano. E assim, eu vou relatando isso aqui de uma maneira, obviamente, não descritiva, mas de maneira mais literal, assim, dando mais detalhes e tudo mais do que aconteceu, desses conflitos de elevador psicológicos que você trava. Eu falei que você
você é um piadista de mídia social, e hoje os memes falam muito, né? Você mesmo já divulgou o seu livro aí, disparou vários memes essa semana aí. Sim. O meme hoje fala muito, né? Tem uma linguagem muito própria, muito de fácil compreensão, todo mundo lê, todo mundo sabe, né? Sim, eu tô usando, inclusive, vários memes de pessoas conhecidas, né? Gretchen, Nicole Baus, pessoas assim famosas na internet, adaptando ele ao livro, né? Inclusive porque assim o público ele vai ver e vai ter uma fácil assimilação, né? Ele vai se identificar de alguma maneira. Eu acho que o meme tem disso também, a gente vê como muitas vezes até de certa maneira instrui até na política, se você for ver, né? A pessoa pelo meme ela vai acessar uma matéria que tem relação com o fato político do país, né? Aquilo atrai de certa maneira. Então acho que o meme nesse sentido, tanto na ficção, mas na vida real também ele é muito importante. Você, Lucas, eu falei ali no começo, é um jornalista da Nova Safra, atua no Media News, que é, sem dúvida, aí um dos maiores e melhores sites de notícias aqui de Cuiabá. Como é que você está avaliando essa imprensa nova, essa imprensa digital, que vem se fortalecendo aí nos últimos anos, com o fortalecimento da internet, né, do acesso à internet? Como é que você vê o jornalismo nessa nova era de web, de digital, de instantaneidade? Eu acho... tem aquela coisa dos dois lados, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente está avançando em questão de tecnologia, apesar de a gente estar um pouco atrás ainda, o jornalismo ele tem isso, né? De às vezes as situações, a tecnologia já está muito à frente, a gente começa a correr atrás e trabalhar isso, né? Mas a gente está fazendo isso bem, eu acredito. Tem várias propostas novas de sites que a gente vê por aí, sites que já são, e eu acho isso muito importante, já são parciais, assumidamente parciais, que era uma coisa que até então a gente não via muito aqui no Brasil, só via lá fora, e que tem matérias incríveis, né, que mesmo você lendo e discordando de tudo, você fala, não, isso aqui é muito, muito bacana, né, esse tipo de texto para todo tipo de público. E essas ideias novas dos novos jornalistas, né, a gente está renovando a linguagem. Essa história da imparcialidade é uma cultura meio brasileira, porque se a gente pegar os grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos, da Inglaterra, a gente vê que eles têm posições definidas, né? Um é liberal, outro é conservador, um é progressista, né? Voltado para a esquerda. Aqui no Brasil não, tem essa pecha de imparcial, mas a imprensa nunca é imparcial. Nunca é um discurso que só existe, eu acho que para ninguém, né? Porque ninguém mais acredita e a gente fica repetindo isso, eu não sei ainda por quê, eu acho que mais por uma questão de conservadorismo, inclusive. Né? Porque os sites, qualquer tipo de veículo de comunicação, deveria ter sua posição definida como de fato tem. Né? Então, e essa nova geração já fazendo isso, né? Marcando ponto, não, a gente segue tal linha, mas se determinado político, alguma coisa acontecer, de errado em relação a essa ideologia, a gente vai noticiar também. Então você está sendo franco com o público. Né? Então se o público quer ver alguma coisa que não tem no seu site, ele vai para outro. Ele não vai se deixar levar porque você está fingindo ser imparcial. Então eu acho muito importante isso, essas novas ideias que essa nova geração está trazendo, principalmente na linguagem. A gente ainda trabalha com jornalismo um pouco bastante, né, quadradão, aquela coisa, né, do lead, pirâmide invertida e tudo mais. Coisa da regra certinho, né, e tal, né? Hoje é tudo muito dinâmico. Né? E hoje não, hoje a pessoa quer ir direto ao ponto, ela quer ler, ela quer um texto mais curto, mais um texto agradável, leve também. Sim. Eu acho que a gente tem esse papel de tentar ir sempre se adaptando e conseguindo cumprir essas missões, né? Porque o público vai mudando, as linguagens vão mudando. Sim. E o jornalismo também tem que acompanhar isso. Né? Vamos voltar aqui a falar dos bastidores do poder. A juíza Selma Arruda, que é da Vara de Combate ao Crime Organizado, ela é assim, ela é amada por uns e odiada por outros, né? Notadamente os figurões que estão lá implicados nos processos que estão lá. Você que acompanha lá, não só os processos, mas as audiências, vai lá no fórum, como é que é o dia a dia da juíza lá? É toda essa parcialidade que falam mesmo, ou ela é uma juíza enérgica, pulso firme? Eu acho que ela é pulso firme, bastante pulso firme. Eu acho que é uma situação nova, né, para ela, né? Eu acho que a gente também tem que ir meio que acompanhando isso, né? Porque até então, antes da Selma, eu acho que se definiu, né? Antes da Selma e depois da Selma. Porque ela chegou na Vara numa época que começaram essas grandes operações. Né? Então a gente, como imprensa, ela quanto magistrada, a gente foi aprendendo a se conviver um com o outro. Às vezes nem sempre de uma maneira muito harmônica. Amistosa, né? Às vezes cada um
já me surpreender jornalista, então, tal, na audiência. Já aconteceram algumas situações mais chatas, mas eu acho que de uma maneira geral, os dois lados estão se adaptando muito bem. A gente sempre consegue o que a gente precisa, né, de informação, a gente consegue ir na audiência, acompanhar, fazer vídeo, fazer foto sempre quando é possível. Ela também está sempre à disposição, está dando entrevista, enfim, está mais aberta, né, a explicar Esses processos dessas grandes operações geralmente são públicos, né? Vocês não têm dificuldade de acessar o conteúdo dos processos? Os processos públicos não, sempre, ou se a gente não consegue, a gente tenta com a assessoria é sempre muito eficaz também nesse sentido. Processos públicos, lá, tanto na vara como no TJ em geral, é muito tranquilo assim de acessar. Hoje a gente tem essa facilidade aqui no tribunal. Certo. A gente está chegando na reta final da entrevista, Luiz, eu queria que você falasse mais sobre o livro, que você convidasse as pessoas para ler o livro. Ok. Então, galera, enfim, esse livro é um livro quase que autobiográfico, né? Porque eu falo muito da minha vida, muito das minhas experiências, muito das minhas coisas loucas que eu já fiz e já vivi, né, na minha vida. Mas também ele é um livro de humor, é divertido, é para rir mesmo, é uma leitura leve, é uma linguagem acessível, uma linguagem fácil. Não tem aquela coisa, vou ter que procurar no dicionário para entender isso aqui, não. Qualquer pessoa que lê vai rir, vai se identificar, vai gostar. Então, eu acho que é isso, vale muito a pena. Quem quiser comprar, pode comprar no site da editora, que vai estar lá disponível. carlinecarniato.com.br, essa é esse. carlinecarniato.com.br é o site que você pode comprar o livro. Você obteve algum tipo de incentivo para fazer esse livro? Não. Incentivo público, eu tô dizendo? Não, foi das minhas economias mesmo, em parceria com a editora. Com a editora. Porque para lançar o livro tem custo, não é muito barato. Não é fácil, né? Não. E eu também eu prefiro não fazer parceria com... Melhor para ficar... Até porque o conteúdo do livro não é um livro que talvez interesse muito ao poder público, né? E eu queria também ter essa liberdade. Você faz críticas aí ao poder público? Sim, em alguns pontos sim. Faço sim. Então eu queria ter essa liberdade de expressão, de eu falar o que eu quiser e não ter nenhum filtro. Né? Então por isso que eu achei, vamos fazer independente. Eu lembrei agora de uma coisa interessante. Você acompanha de perto o trabalho do desembargador Luiz Carlos da Costa, que é um figuraça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, além das frases folclóricas, vamos dizer assim, ele tenta, a gente vê pelos julgamentos que a gente assiste, pelas matérias que você escreve, ele tenta traduzir a justiça para a linguagem popular, né? Isso é importante para a sociedade se aproximar da justiça, você acha? Eu acho que é importante. Eu acho que o trabalho que ele faz, assim como outros juízes também fazem, inclusive a Selma, você lê uma decisão da Selma, uma decisão fácil. Fácil né? de entender. Você não tem muita dificuldade. Juiz de queijo, não tem latim, termos. Não tem nada disso. Você entende, é fácil de você, inclusive, fazer matérias, né, para divulgar na imprensa. E o Luiz Carlos tem isso também, ele é muito engraçado, mesmo sem querer, né, o jeito dele. E ele fala, né, ele traz decisões complexas, de extrema complexidade, e cita Shakespeare, cita Siriricururu, cita a música da Anitta, música da Anitta, música popular brasileira, Renato Russo, tudo, e eu acho muito legal isso dele, né? E ele tem essa coisa de ser a voz do povo, né? Às vezes está todo mundo lá numa questão muito técnica, não sei o quê. Ele vai lá e fala, não, peraí. Tem um jeito popular, né? E a né? sociedade, onde é que ela fica nisso aqui, né? Então eu acho isso bem legal nele. Bacana. Lucas, obrigado pela sua presença aqui no Provocações. Obrigado pelo convite. E lembrando, para quem está em casa, vamos comprar o livro Pirotecnia, porque é um novo escritor local daqui de Cuiabá que está lançando o livro. Bom, a gente vai ficando por aqui. O Provocações volta às 22 horas amanhã aqui pela TV+, canal 17.1. A gente se vê.